Começando Mesa dos Notáveis nessa tarde chuvosa, tarde que você vai ser muito abençoado com um tema que pode estar te afligindo. Sexta-feira, dia 26 de fevereiro, Mesa dos Notáveis começa, que você nos ouve pelo portal vinhafm.com, nos ouve pelo nosso aplicativo, também pelo dial 91.9, ou, se você preferir, você pode também nos acompanhar no YouTube. Então, acesse o nosso canal Vinha FM lá no YouTube, você nos encontra, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixe o seu like para nos ajudar a esse conteúdo chegue a mais pessoas. Esse Mesa dos Notáveis tem a produção de Honória Dietz, já está a postos aqui, Gessé Antônio na mesa de áudio, e nós começamos falando de estresse, prevenção, consequência e, é claro, tratamento para essa doença que se agravou tanto. E aqui eu vou abrir o tema expandindo ele, porque não só o estresse, mas o pânico. Quantas pessoas nesse momento não desenvolveram pânico e tantas outras coisas? É claro que você precisa de profissionais que entendam do assunto. E é por isso que o programa se chama Mesa dos Notáveis, porque eu tenho aqui ao meu lado verdadeiros notáveis. Eu diria que é uma equipe multidisciplinar. Um atleta geralmente tem acesso aos melhores profissionais da saúde, né? E o interessante é que um atleta nunca trabalha com um único profissional. Um atleta, ele sempre soma uma equipe multidisciplinar, que tem conhecimentos em várias áreas e aplicam esse conhecimento para transformar a vida dessa pessoa. Ouvinte, essa pessoa hoje é você. Para te ajudar, eu conto aqui com o auxílio de Tiago Vilela. Ele é fisioterapeuta, doutor em ciências e tecnologias na saúde. Ele é especialista em fisioterapia esportiva e atende lá na Care Clinic, no Centro Clínico do Orion Complex. Tiago Vilela, obrigado pela presença. Uma boa tarde. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder proporcionar aí algumas informações novas a respeito da temática. Muito bem, inclusive nós vamos falar de estresse e olhando para o Tiago como fisioterapeuta eu fico imaginando a função mecânica do estresse, né? Então quando a gente utiliza uma ferramenta ou uma máquina, quando você está forçando a máquina, você diz que você está estressando a máquina, né? E aí eu fico me pensando, o doutor Tiago deve ter tratado de muito joelho nessa vida, arrebentado por causa de futebol, tô certo? Com certeza, com certeza. Estressou da maneira errada, né, doutor Tiago? Mas hoje o estresse também psicológico e mental, ele proporciona algumas dores que é onde a gente vai poder contribuir aqui hoje falando um pouquinho sobre isso. Sem sombra de dúvidas. Continuando a nossa lista de notáveis, está aqui conosco também a Thelma Rezende, que é psicóloga, diretora do Team Mentors, Escola de Inteligência Emocional. Thelma, ótima tarde, obrigado por corresponder ao convite. Obrigada, gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder contribuir com essa audiência, com esse programa que eu sou ouvinte e eu gosto demais. Então hoje eu estou aqui para falar como as emoções, né, afetam, como elas nos causam dores na alma e no corpo. E inclusive a Thelma, tô lendo aqui que ela tá no Team Mentors. Então você é diretora lá, você cuida de adolescentes, você é mentora de adolescentes? Exatamente, por atender há já 20 anos como psicóloga e receber tantos adultos a partir dos 40, 50, 60 anos com transtornos de pânico, de ansiedade e muitas dores crônicas, né? E muitas vezes as pessoas param no psicólogo como o último refúgio. Já fizeram todos os exames, já foram em todos os médicos, fisioterapeutas. Então, isso me veio, assim, um desejo de tratar antes. Então, por isso eu montei a escola aqui em Goiânia, a primeira escola de inteligência emocional para crianças, adolescentes e orientação de pais. Que legal. Você sabe que eu gosto do termo TEAM? Porque eu, na minha adolescência, participei de um grupo lá na Igreja Videira, Praça da Bíblia, que chamava Timóteos Teens. E a palavra teen é para adolescente, mas nós éramos os adolescentes Timóteos, né? A gente tinha uma referência em Timóteo da Bíblia. Depois eu participei de outro grupo, outra rede que se chamava Sacerdotes Teens. Então a palavra teen é muito boa porque existe um grupo grande de teens que precisam de ajuda e essa é a melhor fase para aprender a lidar com as emoções. Com certeza. Continuando a nossa lista aqui, conosco também nossa notável Angélica Siqueira, cirurgiã dentista, especialista em dentística restauradora. Querida Angélica, muitas pessoas estão rangendo os dentes de estresse e muitas outras coisas que você vai nos ajudar aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Tenho certeza que você, ouvinte, percebeu
o valor que existe nessa mesa na tarde de sexta-feira de hoje, para que a gente consiga melhorar o nosso estilo de vida. Mas não só isso, passar a viver. Então eu já inicio o nosso mesa falando o seguinte: qual a influência do estresse sobre o surgimento e o agravamento da LER? Vamos já entrar aqui numa doença que está sempre acarretando aí muitas pessoas que têm aquele esforço repetitivo. Tiago, conta pra gente. Maravilha. Até coincidentemente domingo é o Dia Nacional, né, e Mundial de Tratamento e Conscientização quanto a essa condição. Dia 28 de fevereiro? Exato. Que legal. Né, que hoje LER, na verdade, é uma terminologia antiga. Hoje a terminologia mais adequada é a DORT, que são os distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho. E hoje, uma das coisas que a gente não pode negligenciar sobre o surgimento dessa condição são os aspectos emocionais, né? As pessoas, eu venho assim, de um aprendizado achando que a postura, o ambiente de trabalho físico era a grande causa dessas lesões. E hoje a gente sabe que ele, de forma isolada, ele não leva nenhum tipo de lesão osteomuscular relacionada ao trabalho. Ele precisa de estar associado a condições, por exemplo, psicossociais negativas, né? Uma pressão no ambiente de trabalho, uma má relação entre as pessoas no ambiente de trabalho. Então a gente sabe que hoje, por isso que não é doença osteomuscular, é distúrbio osteomuscular, devido à complexidade entre os fatores para realmente ele acometer um trabalhador. Olha que coisa interessante. Então são as emoções invadindo o campo também da função mecânica do organismo e trazendo aí esse mal. Ouvinte, você sente dores? Você está sentindo alguma dor nova nesses últimos dias? Vou dar um exemplo aqui da minha sogra, um beijo para ela, Maria Rita, e ela começou a sentir umas dores no pescoço. E é claro que é normal que a dor apareça, muitas vezes você dorme com o pescoço torto, você fica muito tempo com a cabeça abaixada e a dor surge. Mas no caso dela, o desaparecimento dessa dor não acontece, né? E muitas vezes ela volta de repente, e acredita-se que seja emocional também, né? Ela já está nessa busca aí da fuga dessa dor. Mas é exatamente sobre isso que nós precisamos pensar. Como é que eu lido com algo que é emocional e ao mesmo tempo fisiológico, e eu não sei qual que é a receita para matar? Porque quando é uma dor fisiológica, eu tomo remédio e parece resolver, né? Mas afinal, qual o remédio da dor emocional para sumir com essa dor fisiológica, hein, Thelma? Pois é, gente, nosso corpo, ele é um sistema único. Então não tem uma dissociação da parte física e da parte emocional, né? Então o que afeta o corpo mexe na emoção, e o que afeta a emoção também mexe no corpo. E a dor é um mecanismo, ela funciona como uma mensagem, um alerta, como no nosso carro. Quando acende ali uma luzinha, olha, combustível, olha, tá na hora da revisão, tá aquecendo demais. Então a dor, ela é um sintoma que te diz, alguma coisa não vai bem. Como saber se a dor é física ou se a dor é emocional? Essa é a grande charada, né? Então... Existe alguma maneira mais fácil de descobrir? O autoconhecimento. A gente precisa estar sempre ligado. Por que eu tô sempre com dor de cabeça? Que hora que essa dor acontece? A dor é muscular, mas é onde? É no ombro? É só nos ombros? É uma sobrecarga de excesso de preocupação, de trabalho? Então a gente tem que se voltar pra gente, porque para começar a se compreender, para eu entender, será que essa dor minha tá vindo do meu excesso de estresse, do meu excesso de preocupação, do meu excesso de má gestão da minha emoção? Porque tem pessoas que não conseguem dizer não e acabam fazendo o trabalho das outras e acabam, né, se deixando de lado, e isso pesa. Isso pesa no corpo, isso pesa na mente, e às vezes a pessoa não coloca isso para fora. Eu vou até fazer uma pergunta, porque existe um processo médico que eles fazem o caminho do problema para tentar achar a origem, né? Chama de anamnese, como é que é o nome disso? Isso, anamnese. Anamnese, né? Então acertei o nome. Anamnese. Então a pessoa, ela começou a sentir uma dor, percebeu fazendo a anamnese, voltando o caminho, que começou realmente num ponto traumático ali, emocional. E agora está caminhando para resolver, mas existem algumas coisas que precisam ser tratadas no momento. Vou dar um exemplo, até para colocar a nossa querida Angélica, cirurgiã dentista, na conversa. Nós temos amigos que passaram a usar uma dentadura de borracha, né? Não é bem uma dentadura, é um protetor bucal de borracha, silicone, não sei do que é feito, para poder não ranger os dentes e
é claro que ele tem bruxismo, mas piorou muito depois de um estresse emocional muito grande na época do vestibular. O resultado é que ele passou até a quebrar dentes por causa da quantidade de estresse. O que é que pode ser feito num momento para aliviar tanto esse gatilho, que é apertar os dentes, como também a influência de tudo isso na composição completa? Porque apertar o dente é só uma consequência, mas se você consegue eliminar isso, você vai cada vez mais melhorando, né? Exato. A gente tem que eliminar a causa, né? Mas quando o paciente chega, nós temos que tomar uma decisão para paralisar aquilo ali. Então, o paciente chega com dor, você citou o exemplo do protetor bucal, né? Isso, um abraço pro Pedro Quintina, é ele que usa. Inclusive, eu tenho certeza que não vai ficar chateado, que foi um momento que ele dividiu conosco. E aí? É uma placa, né? Uma placa miorrelaxante. Uma placa que vai relaxar a musculatura da face e o paciente não vai deixar de ser bruxista. Ele vai continuar apertando, né? Ele vai continuar rangendo, só que ao invés dele quebrar dente, ele desgasta a placa, como você falou. Às vezes ele até quebra. Exatamente. A placa, ela não pode ser de silicone, né? Algumas pessoas fazem de silicone, mas a de silicone, se o paciente é um bruxista em atividade, ela vai furar. E vamos falar do termo bruxista aqui, porque eu acho um termo horrível, né? Mas assim, é porque o bruxismo é o nome que se dá para essa atividade durante a noite, enquanto você dorme, de ranger os dentes, é isso, né? Noite e dia, na verdade. Durante o dia também? Também. Então explica para nós, porque às vezes fala assim, o bruxismo, a pessoa vai achar que nós estamos falando de magia negra aqui, não é isso não. Bruxismo é um negócio do dente, conta. Sim, na verdade o bruxismo, ela é um transtorno, né, um distúrbio no sistema nervoso central. Então, você faz movimentos involuntários na musculatura da face, então você começa a ranger, tocar os dentes, apertar. Então, todo toque que não está associado com a deglutição, com a mastigação, que seria o normal, ele passa a ser um paciente bruxista, né? Então, tudo que é excesso. Então, eu começo a tocar mais os dentes, esses dentes começam a se desgastar e em muitos a atividade noturna é mais exagerada, né? Porque é um momento que você está totalmente relaxado e chega a ser inconsciente, então você não tem controle. Durante o dia continua sendo bruxista, só que em vigília a gente consegue dominar mais, ter um controle maior. Então, porque a pessoa nem vê acontecendo. Sim, exatamente. E ouvinte, só para você que nunca viu, né, eu já tive o privilégio de ver alguns amigos mastigando enquanto dorme. Você olha e fala, meu Deus, ele tá que barulho é esse? Ele fica mastigando, né? Ele fica ali, rangendo os dentes, enquanto dorme, mas então acontece acordado. E se a pessoa percebe, ela para. Sim. Pro paciente que faz apertamento, que normalmente é apertamento, que ele faz durante o dia, é importante que ele tenha até um aplicativo, né? Desencoste os dentes. Eu mesmo tenho isso escrito aí no meu WhatsApp. É mesmo? Então, todo tempo eu lembro de desencostar, porque o nosso dente não é para ele ficar encostando. Ele é para encostar num movimento de mastigação, de deglutição. Assim mesmo, eles não se tocam muito, né? Ele faz um amassamento do alimento. Então, esse toque excessivo, ele traz problemas de desgastes e evolui para quebra, para fratura, para perda dental. E dor, né? Tem muita consequência aí. Você que nos acompanha agora, como é que está os seus dentes? Você está encostando um dente no outro? Está apertando? Ou você acabou de relaxar? Porque na hora que você falou, não pode ficar tocando o dente do outro, eu já abri a boca. Já relaxamos. Eu não encosto não mais vamos também. Encostar. Olha o Gessé, como é que ele tá lá. Você mastiga durante a noite, Gessé? Você tem bruxismo? Não, né? Tá bom. Então é o seguinte, continuando a nossa conversa sobre o estresse, já eu vou trazer a participação do ouvinte, muitos já mandando um abraço, você pode participar pelo 9999-72005, mas a gente sabe que existe uma influência também para o surgimento de algumas outras coisas, como por exemplo, aquela pessoa que tem a mordida torta, tem algumas coisas assim. Sim. Eu sempre olho para a lateral da mandíbula, quando tem uma situação de tensão, porque se a pessoa tá tensa, ela aperta. E você vê esse músculo bem tensionado aqui do lado da mandíbula. Sim. Isso pode desenvolver algum outro problema além do desgaste dos dentes? Sim, com certeza. A gente tem que entender que esse problema assim, do bruxismo, ele está muito associado ao estresse, né? Então, por ele mais associado a isso, mas ele pode ser também uma mordida que não está adequada. Então, os dentes, eles procuram aquele encaixe,
né? E aí, quando ele procura encaixe, ele desliza até achar um encaixe ideal para ele, né? Um descanso. Então, se ele aperta mais de um lado, né? A pessoa está um pouco mais nervosa e começa a apertar muito do lado esquerdo, ele desgasta, então a oclusão dele, a mordida dele vai se alterando ao longo do tempo. Que loucura. Então, ele sempre está procurando uma posição ideal e nisso ele começa a desgastar mais, né? Até ter um problema sério. Porque não é só quebra de dentes, né? O que a gente estava falando você começa a ter um problema na articulação da mandíbula, você começa a ter uma perda de dimensão vertical, porque os seus dentes ficam mais curtos, você começa a ter dor na musculatura da face, dor de cabeça, e então é uma coisa puxando outra. É muita coisa. Então, muita coisa. Eu vou fazer o primeiro intervalo do nosso programa e na volta eu vou falar sobre alguns movimentos que as pessoas fazem quando estão em situações de estresse. Eu vou pedir a Thelma para me auxiliar, porque as pessoas elas se massageiam de várias maneiras para tentar diminuir a tensão. E aí também nós vamos entrar sobre alguns tratamentos que podem aí liberar mais essa tensão. E o nosso querido fisioterapeuta vai com certeza nos ajudar. Por quê? Porque se você não tem um toque de um profissional, você vai sempre ficar no campo das ideias. Mas aqui não. Aqui eu estou com alguém que tem prática. Então o Thiago, que é o nosso fisioterapeuta, a Thelma, nossa psicóloga, e a Angélica, que é a cirurgiã dentista. Já já a Thelma vai contar que massagem é essa e você vai descobrir se você também não se faz massagem. Eu vou dar uma dica. Quando você fica estressado, você coça a cabeça? Se sim, fica com a gente que no segundo bloco você vai entender. Participe pelo 9999-7205, ao vivo na Vinha FM. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Rápido intervalo, espacinho para os nossos patrocinadores e a gente já volta. Mesa dos Notáveis de volta. Pois é, ouvinte, vou até pedir para a produção, Gessezão, o WhatsApp da Vinha para a gente poder colocar a participação do ouvinte. E muitas pessoas que estão nos acompanhando até aqui estão falando sobre a dificuldade de vencer esse estresse. Eu sei, não é fácil, mas é claro que o Mesa dos Notáveis trouxe aqui essa mesa multidisciplinar, né, para atuar na sua ajuda. E é claro que o Thiago Vilela, que é o nosso fisioterapeuta, a Thelma Rezende, psicóloga, e a Angélica Siqueira, cirurgiã dentista, não tem todas as respostas. Mas juntos aqui nós vamos chegar numa conclusão boa. Na saída, eu falei sobre alguns movimentos de massagem em momentos de tensão. E aí eu falei que se você coça a cabeça, é pra você que nós vamos falar, mas não só coça a cabeça, tem pessoas que fazem muitas coisas. Thelma, todo mundo quer aliviar a tensão, certo? Certo. No momento de tensão, você olha, sempre a pessoa faz alguma coisa. Tem aquele famoso tapinha na testa, né? Quando a pessoa pensa assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Quando ela desespera, a situação terrível, ela bate a mão na testa e fala, meu Deus. É um dos movimentos de massagem para tentar aliviar a tensão. Na verdade, eu vejo mais como a expressão física involuntária do estresse, né? Da tensão, de um pico, às vezes, de ansiedade. Então, você percebe ao olhar para algumas pessoas que ela está apertando. Você que é um especialista vai ver ela apertando. Outras pessoas ficam o tempo todo, né, mexendo as mãos, o tempo todo cruzando os dedos, estralando os dedos. Olha só. Né? E assim, às vezes batendo o pé. Tem gente que não consegue parar a perna. O Gessé, se você der uma caneta na mão dele, ele estiver estressado, é só aqui, ó. Tec, 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 tec. E você vê pessoas, às vezes, estão numa apresentação e não percebem que estão o tempo todo fazendo um barulho com a caneta e fica... irritante, então, assim, né? Isso é uma expressão involuntária. Às vezes a pessoa, ela está tão submersa naquela sensação que ela nem percebe. E a gente fica nervoso, muitas vezes, de estar nervoso. A questão é, eu preciso aceitar que o estresse, que a ansiedade fazem parte da minha vida, fazem parte das situações. Quando eu vim a primeira vez na rádio, eu fiquei tensa. Foi? Eu fiquei. Diante do microfone da Vinha FM. Na verdade, o estresse, ele é uma resposta de adaptação a uma situação nova, né? Acontece que isso libera no nosso corpo os hormônios de adrenalina, né? E aumenta o cortisol. Só que antes a gente precisava lutar, os homens precisavam caçar e hoje a gente está estressado, sentado. Os meninos sentados assistindo aula online e estressado, né? Sem aquele movimento, sem aquela interação. E nós sentados também, trabalhando com os ombros duros, o pé batendo
E o nosso estresse hoje é a luta diária do dia a dia e mudou para a mesa, para o escritório, para dentro de casa. A gente precisa entender isso, que eu não preciso liberar esse tanto de hormônio para fazer o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Eu preciso aceitar com naturalidade as coisas. Sem tornar esse problema ainda maior na minha cabeça, Exatamente. né? Eu vou até contribuir com o que você está falando, que a Paula Cristina mandou uma mensagem para nós. Um abraço, Paula, obrigado pela audiência. Ela coloca: graças a todos vocês. Boa tarde, sou a Paula Cristina. Quando estou muito ansiosa ou estressada, me pego arrancando meus cabelos do meio da cabeça. Como faço para parar com isso? Me ajude. E ela coloca: será que eu preciso de um psicólogo? E eu já vou dizer aqui, falei dos movimentos massageadores na hora do estresse. Isso aqui é um deles. Ela tá tentando aliviar o estresse, ela tá arrancando o cabelo. Né? Tem pessoas que não chegam a arrancar o cabelo, mas fica ali o tempo todo, né, expressando que ela tá numa situação difícil. E tem pessoas, inclusive os adolescentes, estão se machucando muito para aliviar o estresse, né? Se arranhando, se cortando. E é um movimento também de desviar a dor da alma, a dor mental, a dor do estresse pro físico, né? Então eu tiro a atenção. Então, olha, minha amiga, deixa eu te falar, eu preciso de psicólogo, você precisa de psicóloga, todo mundo precisa, graças a Deus, né? Eu acredito que todas as profissões, elas são bem-vindas, e todos nós, os antigos, os reis, eles tinham os conselheiros, eles não tomavam decisões sozinhos. Nós que somos cristãos, temos o nosso conselheiro maior, que é Deus, né? E eu acredito que nessa Espírito pegada Santo, que é o conselheiro diário, então né? nós estamos sempre tendo que trocar ideia, né? Nós precisamos trocar ideia, nós precisamos de alguém neutro do nosso lado. Então o psicólogo na Terra é essa profissão. E é engraçado, vou perguntar para a Thelma também, falar a respeito deixa você um pouco mais apto para entender a situação? A cura vem pela fala, você tira de dentro. Às né? vezes você só falou, você está repetindo na cabeça, mas quando você fala, você entende. Você tira. Então, quando você está calado ali nos seus pensamentos, é quando você está com esses movimentos involuntários, o movimento está fazendo o quê? Ele está tirando, você tá tão tenso que aquilo está saindo pelo seu corpo. Mas você, às vezes as pessoas não têm coragem de falar, não tem com quem falar. Então, a gente precisa muito mudar essa cultura. Porque psicólogo, ele precisa estar dentro da escola, ele precisa ali já começar ali, auxiliar as nossas crianças a partir dos 5, 6, 7 anos, para elas começarem a entender que sentir raiva é normal, que sentir tensão é normal, que ficar com vergonha, ser tímido é normal, ficar nervoso, não dar conta de apresentar um trabalho. E a gente às vezes se cobra tanto, chega lá na frente, porque a gente ouviu dos nossos pais: pra que isso? Você tá com frescura. Psicólogo pra quê? Né? A gente vai pra igreja. Igreja é bom, pastor é bom, aconselhamento é bom, mas um profissional neutro para te ajudar é muito importante. Então, psicólogo na escola, psicólogo na adolescência, psicólogo para os casais. Eu acho que tem tantas coisas. A gente poderia estar tão melhor se a gente se aceitasse mais, se a gente entendesse que a gente nunca tá sozinho nesse mundo, né? E a gente precisa sim do outro. Por isso que Deus colocou tantas pessoas diferentes ao nosso redor. Eu fiz acupuntura, eu já fui fisioterapeuta, vou muito ao dentista, a gente vai ao médico, e por que não ir ao psicólogo? Que maravilha, é isso mesmo. Paula, então tá a dica aí pra você que tá arrancando os cabelos. Nós queremos com certeza que você depois conte pra nós se você conseguiu vencer essa prática, porque a longo prazo ela vai ficar sem cabelo na cabeça, né? Então é uma cultura muito destrutiva. Vou colocar aqui mais participações e já passo a bola também pro Tiago Vilela, porque eu vou perguntar exatamente sobre isso, que a Thelma acabou de falar. Nós temos algumas técnicas para aliviar dor. Então, eu não me esquecerei jamais de Michael Phelps ganhando 5 medalhas nas Olimpíadas, uma máquina de fazer medalhas, e ali nas Olimpíadas as costas de Michael Phelps tinham bolas vermelhas. Todo mundo ficou louco, pensando: que loucura é essa? Parece que eles pegaram uma marreta e começaram a bater nas costas dele, porque tinha umas bolas de sangue, umas coisas estranhas. E aí eu pergunto, o doutor Tiago aqui, ele é fisioterapeuta, ele é doutor em ciências na tecnologia da saúde, também especialista nessa área que é a fisioterapia esportiva. O que é que o Michael Phelps fez? A gente sabe que são os copinhos que faz uma sucção na pele, mas como isso funciona e como isso alivia a dor?
Tá, então vamos lá. É importante a gente, antes de eu comentar a respeito disso, a ventosa, todos já devem ter ouvido falar, e realmente depois do Michael Phelps isso acabou crescendo muito, não só no mundo, mas no Brasil também, mas nunca se falou tanto quanto hoje sobre evidências científicas, né? Principalmente por causa desse momento do Covid. E eu falo que isso até de certa forma foi um grande favor para a população, para a gente entender que tudo que a gente toma ou todo tratamento que a gente busca nem sempre ele funciona ou ele tem uma evidência, né? Então, por exemplo, a gente começando a comentar sobre a ventosa, não é porque a gente viu o Michael Phelps e essa semana eu vi o próprio Neymar fazendo ventosa na coxa dele no adutor. E aí fica uma bola na pele vermelha, né? Então assim, as evidências hoje científicas para o uso da ventosa para dor, eles são muito baixos, muito pequenos, né? Então existe uma teoria da medicina tradicional chinesa, algumas teorias também musculares para usar, né, a ventosa, mas ainda elas são muito insuficientes para a gente afirmar que é uma terapia extremamente eficiente. Sim. O que a gente sabe se você usa de forma leve aquela ventosa, ela é muito similar à massoterapia, como se você estivesse fazendo uma massagem. E a massagem, nós temos evidências hoje muito boas, né? Eu vi você falando ali agora há pouco sobre a questão da massagem. A massagem é uma ótima terapia para aliviar o estresse, né? Então tem várias, inclusive para dor, né? Tem algumas dores, por exemplo, a dor lombar, que é muito comum. Existem evidências boas, moderadas e boas a respeito do uso da massoterapia para dor lombar, né? E algumas pessoas buscam a massoterapia, a massagem às vezes para desestressar, é isso né? mesmo. Deita ali, dá uma relaxada. Eu ia falar que durante a massagem as pessoas costumam dormir, mostrando tanto que elas ficam relaxadas, né? Exatamente. Então assim, eu sempre digo, né? A gente trabalha, eu tenho uma clínica multidisciplinar com psicólogos, né? A gente tem até parceria com dentistas que trabalham com dor orofacial, e é muito importante, e uma das missões nossas dentro da clínica é utilizar tratamentos que tenham evidência científica, que tem muita coisa com evidência científica, né? Então é lógico que a gente está lidando com uma situação do Covid que ninguém conhece nada e não tem evidência científica, mas para dor, para o estresse, por exemplo, mindfulness, né? Mindfulness é a capacidade de você conseguir meditar. Meditação hoje tem evidência científica altíssima para dor e para combate e controle, por exemplo, de estresse. Dizem, inclusive, que a angústia são emoções mal administradas, né? Inclusive, eu não me lembro quem, mas existe um pensador famoso que diz que a angústia, ele quis definir a angústia. Aí ele diz o seguinte: a angústia é o período em que você não decidiu. Então, antes da decisão, existe angústia. Sim. E enquanto você não tem que decidir, não tem angústia, mas surgiu alguma coisa que você precisa decidir, a angústia se instaura. E segundo esse pensador, a angústia é esse período em que você não se decide, mas antes e depois não existe angústia. Sim. Independente da decisão, a angústia ela desaparece depois da decisão e antes que você tenha que tomar qualquer decisão. E só entrando então, né, porque você disse sobre meditação, que é exatamente você parar e raciocinar o porquê você está sentindo o que você está sentindo. É isso? É interessante que o Dr. Tiago falou aí do mindfulness, né? Então é uma prática tão simples, tem aplicativos também, só você colocar aí Mindfulness, né? Que escreve, e você pode, com 5 minutos, aquele dia que você está bastante tenso, que você sente que você está com aquela dor, que o humor não está legal, que você está querendo, né? Se você não está querendo conversar legal, não tem criatividade. Gente, nós estamos vivendo uma pandemia, imagina. É um mundo novo que se abriu para todo mundo, para rico, para pobre, para velho, para novo. Ninguém sabe lidar com essa situação. E a gente tem que lidar. Se o mundo estava sofrendo de ansiedade generalizada, já era uma doença mundialmente em alta escala, você imagina como que está agora. Nós não temos pesquisa ainda, mas nós estamos percebendo, nós percebemos nossos filhos, nossos sobrinhos, né, os pacientes, então... Os nossos ouvintes, porque a Hélia Torres falou: boa tarde, estou passando por isso, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, sinto dores, estou em tratamento, mas a cada dia fico com medo e ansiosa. Então,
Só terminando a questão do mindfulness, para essa ouvinte, como que ela chama? Hélia Torres. Hélia, olha só, entra aí nessa ferramenta magnífica, coloca mindfulness aí, baixa, ouve no seu quarto, são 5, 8 minutos e você vai aprender a respirar, é uma técnica guiada. Você respira, né, profundo. Ela vai guiar, vai falar para relaxar, os pensamentos continuam vindo. E o pastor Aloísio, antes da mesa dos notáveis, eu estava ouvindo, ele estava falando, olha, a gente não controla os pensamentos. O passarinho, ele pode assentar na sua cabeça, ele pode, mas ele não precisa fazer ninho. Então eu posso sentir as dores, eu posso estar estressada, eu posso estar ansiosa, mas eu não preciso continuar assim. Exato. Eu preciso buscar alternativas. O mindfulness é uma alternativa. A atividade física é uma excelente alternativa para qualquer tipo de estresse e tensão muscular, ajuda muito. E se a pessoa não está saindo de casa, gente, faz dentro de casa, coloca lá, nós temos as ferramentas, a gente precisa se decidir. É o que você está falando. Exatamente. Decida e saia do sofrimento. Inclusive é ótimo para orar, né? É uma trilha, eu já orei muito com o aplicativo de Mindfulness. Você vai orando ali, é uma trilha sonora que é neutra ali, né? É um ruído branco que eles falam também, você tem todo tipo. Eu vou até colocar aqui Mateus 6:25 diz o seguinte: não andeis, é Jesus dizendo, hein? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou de uma tradução revista corrigida, pela vossa vida. Quanto ao que é a vez de comer, beber, todas essas coisas que estão te estressando, quanto ao Covid que anda matando ao redor do mundo. E a continuação é muito simples. Ele coloca: observai as aves, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, contudo vosso Pai a sustenta. No final é a melhor parte que fala: antes fazei conhecidas diante do Senhor cada uma das vossas petições. Então, pare e fale para o Senhor o que você está passando. Eu vou fazer o último intervalo colocando uma participação que pergunta sobre o bruxismo, até pra gente continuar falando aí. O bruxismo é comum em crianças? Notei meu filho batendo os dentes, mordendo durante o sono à noite. Quem perguntou foi o Rayan Mendes. Isso, tudo bem, Rayan? Sim, é muito comum, né? As crianças, elas terem esses movimentos, né, noturnos. Não quer dizer que é algo errado, nós temos que observar, porque é o desenvolvimento delas, né? Elas estão é uma fase de desenvolvimento, elas não estão naquele equilíbrio, né, que a gente espera, né? Dentição de leite, dentição permanente, então fica buscando uma mordida ideal, então é comum sim. Então o Rayan não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado, não. É claro que ele pode cuidar para que essa criança tenha um sono mais tranquilo, né? Porque o que acontece? O paciente bruxista, ele acorda cansado, né? O sono dele é um sono muito difícil porque ele não tem um sono adequado. Então, da mesma forma, a gente tem que ter alguma terapia, o que a gente pode fazer com essa criança, né? Colocar um óleo de lavanda, tirar do tablet, tirar de televisão, né? De todas desses eletrônicos antes de dormir, deixar um tempo. Vai brincar, vamos conversar, o momento em família, o momento de oração, tudo isso contribui para um sono melhor, né? Perfeito. Então... Então crianças também têm, e depois eu vou perguntar na volta se o bruxismo, ele pode acabar. Porque eu sei de pessoas que lidam com o bruxismo, mas e acabar com ele? Acabar com essa mastigação e esse ranger dos dentes ali por causa do estresse. Será que se zerar o estresse, zera também o bruxismo? Já depois do intervalo do Mesa dos Notáveis, nós estamos falando sobre estresse, toda a prevenção, consequências, os tratamentos, e também eu conto com uma mesa multidisciplinar. A pastora Alessandra, lá de Jataí, um abraço para ela, para o querido pastor Paulo Rogério, todos os queridos irmãos que nos acompanham pelo aplicativo, tá perguntando de novo aqui para Thelma. Só letra para mim de novo o nome do aplicativo. É Mindfulness que você falou? Mindfulness é o jeito que se escreve e a gente pronuncia mindfulness. Que é inglês, né? De mente. Isso. Mindfulness. Pronto. Rápido intervalo, o Mesa dos Notáveis já volta.
De volta com o Mesa dos Notáveis, importante dizer que você, ouvinte da Vinha, pode assistir o Mesa dos Notáveis no canal do YouTube da Vinha. Então, para nos encontrar lá é muito fácil. Se você tiver o aplicativo do YouTube, essa plataforma de vídeos, você vai digitar Vinha FM e nos encontra, ou você pode digitar lá na URL, nos endereços youtube.com/Vinha FM. Tô te esperando, e se você já está aqui nos assistindo no YouTube, né? Deixa o seu like, comenta, coloque a sua dúvida, que com certeza a nossa produção vai encaminhar aos profissionais e colocar numa oportunidade. E também assine pela inscrição. Você se inscreve no canal para receber os vídeos e ativa as notificações. Dito isso, eu continuo no nosso tema, que é o estresse, a prevenção, consequências e tratamentos. E muitos ouvintes aqui, pelo 99997205, estão dividindo experiências pessoais, como a Marlúcia. A Marlúcia até colocou aqui: boa tarde, Guilherme, os demais notáveis, parabéns pelo tema, tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo. E aí a Marlúcia aproveita para abraçar o Tiago Vilela, coloca um grande abraço para o Tiago Vilela, foi meu professor de pós-graduação, grande profissional, é a Marlúcia Silva. Grande abraço, Marlúcia, bom escutar que você está bem. E também a Fernanda mandou a participação aqui: boa tarde, graça e paz. Sobre o mindfulness, eu gostaria, colocou aqui esse lembrete de jamais tentar esvaziar a mente. Sim, devemos meditar, mas nas verdades das promessas bíblicas. Perfeito. Obrigado pela participação, Fernanda. E ela coloca também: combater a ansiedade, internalizando que assim como Cristo é, nós também somos. Perfeito. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. A Paula Cristina ficou feliz porque recebeu uma dica, né? Ela que falou que arranca o cabelo quando fica estressada, ela já colocou aqui: muito obrigado, Paula. E lê só mais um pra gente continuar. Thalisson, o Thalisson tá participando, mandando um abraço para todos os Mesa dos Notáveis, não fez nenhuma pergunta, então vou colocar mais uma pergunta aqui. Ok, o Marcos, ele diz o seguinte: como é que eu posso tirar uma dor que nada absolutamente tira? Sinto dores de cabeça constante e não sei o que fazer. A gente tá falando de tanta coisa na mesa, né, que a dor de cabeça geralmente é a resposta mais comum, né? Eu imagino que ficar apertando os dentes deve dar dor de cabeça. Sim. Uma pessoa que está altamente estressada no seu emocional deve dar dor de cabeça. E talvez um problema também fisiológico deve dar dor de cabeça, né? Vamos começar então pelo doutor Tiago aqui. Dor de cabeça, tem alguma solução? Às vezes é um dente ciso que tem que tirar, né? Tô pensando aqui. A pessoa não consegue passar a dor de cabeça. Arrancou o siso, a dor desaparece. Eu já vi acontecer. Isso é comum. Cefaleia hoje, que é a dor de cabeça, né, a migrânia, hoje é uma das dores, né, mais complexas que a gente tem. Só para a gente ver a complexidade, existem mais de 60 tipos de descrições de dor de cabeça, né, de cefaleias. Então a primeira coisa é tentar identificar. Pode ser desde uma alimentação, desde uma má oclusão, desde uma tensão muscular excessiva, né? Existem pontos, né? Já deve ter ouvido falar de pontos gatilhos, que eles geram dores referidas, por exemplo, na cabeça e na face. Agora, se a gente não tenta e não consegue identificar a origem, né? Eu acho que a gente está a todo momento falando disso. Tem que encontrar a causa, né? Pode ser que essa tensão muscular venha por causa de um desequilíbrio, né? Um não encontro emocional e psicológico. Pode ser que seja realmente a questão da mordida. Pode ser que seja um problema de relacionamento em casa, no ambiente de trabalho. Então, a dor, né? A gente sempre fala isso. Toda dor tem tratamento. Toda dor tem cura, né? A grande questão é encontrarmos a origem dessa dor, e às vezes ela não é única, às vezes você tem múltiplos fatores, né? E aí você tem que aos poucos tentar combater e atingir esses diversos fatores. Realmente, né, a gente tem dores extremamente complexas. E a dor, hoje, ela não é classificada mais como um sintoma. Existe um tipo de dor, que é a dor crônica, que cefaleia é muito comum de ter isso, que ela já é classificada hoje em dia pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, né? E ela deve ser tratada com uma visão principalmente multidisciplinar. Eu vou aproveitar que o Tiago Vilela, ele também é especialista nessa fisioterapia esportiva. Vou citar, por exemplo, o Neymar. O pessoal tá sempre chateado com o Neymar, lesão pra cá, lesão pra lá, e ele acabou de não jogar um jogo importante do Paris Saint-Germain contra o Barcelona. Isso foi notícia no mundo inteiro, e aí eu aproveito para te perguntar: será que o Neymar não tá com problema emocional, não?
Aí é complicado, né? Um cara com a vida que ele leva ainda tá com um problema emocional, é difícil. Eu acho que o Neymar tem vários problemas e eu acho que o emocional é o menor deles, né? Perfeito. Mas... Você acredita mesmo que as lesões, elas são constantes da atividade ali? Hoje o esporte de alto rendimento, a gente até fala que o esporte de alto rendimento não é saúde, né? Porque você tá sempre muito além do seu limite. Então não existe hoje um atleta de alto rendimento que não vive aí com algum tipo de dor, pelo menos presente, e com algumas lesões recorrentes. A grande questão é que ninguém conseguiu ainda identificar e tentar dar um equilíbrio fisiológico, físico para ele, né? Mas com certeza o problema emocional talvez é um dos menores que ele tenha hoje. Se a pessoa tá com aquela dor no pescoço que eu falei aqui, existe alguma possibilidade maior? Sim, claro. Por exemplo, cervical hoje você tem vários problemas, desde emocionais a também físicos. Então, por exemplo, a própria musculatura gera essa dor muscular cervical com muita frequência. A gente tem alguns problemas que podem estar mais internos, como por exemplo relacionados aos discos intervertebrais, o processo degenerativo vertebral. Então, eu falo que o corpo humano é simplesmente a máquina mais complexa que existe. E lidar com ele, nós que somos profissionais da saúde, a gente sabe que não é simples, né? Então, falar que o tratamento e o remédio é muito simples e fácil é um pouco, né, ser um pouco ignorante. Então, a gente sempre tem que tratar o paciente de forma única, não existe uma solução igual para todo mundo e esse paciente tem que ser visto e analisado, né, como um indivíduo ali naquele momento único. Perfeito. Eu vou trazer a Luciana Garcia. Ela manda uma mensagem dizendo o seguinte: eu tinha dores de cabeças, enxaquecas, tomei 7 anos de remédios controlados. Eu conheço pessoas que vão fora do Brasil para achar um remédio especial. Não, porque o Advil gringo, ele é melhor que o Advil brasileiro. É impressionante, eu já ouvi de tudo. E aí a Luciana Garcia, voltando a ela, né? Eu coloquei um comentário aqui agora, voltando, ela disse que depois descobriu que era devido a uma intolerância alimentar, a disfunção da ATM, má oclusão. Usei aparelho ortodôntico, fiz 2 cirurgias, hoje melhorei 95%, ou seja, olha, a Luciana tá falando que tem 5% ainda para melhorar, mas já tá muito bom, né? Nossa, coisa boa, que bom que ela tomou essa decisão, né? De procurar um profissional e entender que ela precisava, no caso dela, passar por uma cirurgia. Então, assim, cada paciente é um ser único, não tem como a gente fazer uma receita única para todo mundo, né? Então, a consulta, nós não temos como falar assim, olha, no nosso caso aqui que nós estamos falando sobre bruxismo, né? Não tem como falar assim, olha, eu vou te trazer a cura, né? Isso não existe ainda uma cura para bruxismo, mas nós podemos controlar isso aí, né? O problema que o bruxismo traz, que são, além dos desgastes dentais, todas essas dores e uma noite muito mal dormida. Então, esse tipo de tratamento que ela fez, uma cirurgia excelente, ela voltou a ter uma mordida ideal, né? E a gente costuma agora trabalhar com psicólogo, né? Entender, assim, achar o problema da pessoa, né? Vamos ver aqui, o meu problema é a mordida, então eu vou fazer uma reabilitação oral, eu vou aumentar os meus dentes, eu vou ter um encaixe ideal, vou usar uma placa, eu estou com dor, eu vou fazer aplicações de botox, e isso em questões de dores agudas, né? A gente tem que deixar muito claro que há tratamentos que são para dores agudas, né? Então, a placa, todas essas questões são, não vou dizer paliativos, mas são proteção do tratamento, proteção do dente, né? Então, existe sim um caminho a seguir, mas cada um tem um caminho, né? Que bom que a Luciana encontrou dela, sim, né? Imaginando a cirurgia, 7 anos. A ortodontia sofreu muito tempo. Acho que esses 7 anos duraram bem mais pra ela, né? Que viveu na pele aí uma dor terrível. Sim, com certeza. Eu entendi quando ela falou má oclusão. Oclusão é a mordida, né? Sim. Agora eu não entendi quando ela disse que ela tinha problema de disfunção da ATM. O que é isso? Tá. A ATM é a articulação temporomandibular. É essa articulação que nós temos aqui, que faz o movimento da mandíbula, né? Sim. Quando a gente abre e fecha a boca, a articulação aqui perto do ouvido, né? Ali que movimenta. Aqui, ó, perto do ouvido. Ah, perto do ouvido? Isso.
Então, ela tinha uma disfunção ali, muito provavelmente porque quando você não morde direito e procura esse encaixe, o disco muda sempre de posição, né? E aí existe um desgaste e causa muita dor. Então ela precisava, no caso dela, ter o disco na posição, o côndilo ali na posição correta, para quando ela abrir e fechar, ela faça isso sem trazer dor, sem trazer estresse para a musculatura, né? Então envolve a dor de cabeça, sim, com certeza. Muito bem. E agora falando dessas dores até emocionais, pessoas que têm esse quadro psicossomático, né, que a gente fala que são muitas dores, muitas emoções carregadas que vão acarretar em dor. A pessoa faz o exame, não dá nada. Aí a pessoa vai lá, faz uma tomografia detalhada, paga caro no exame especial, numa máquina que só tem em Brasília ou São Paulo, chega o exame, não dá nada. Mas a dor está ali e geralmente está sendo acarretada por uma emoção. Qual que é o caminho para iniciar esse tratamento, hein, Thelma? Bom, depois que as causas físicas foram avaliadas e não existe um motivo físico, o motivo com certeza ele precisa procurar um especialista, um terapeuta comportamental cognitivo, que é o que trata de questões mais voltadas da ansiedade, né, do transtorno de pânico, dessas questões que das pessoas que são mais atingidas pelo estresse, pelas dores, né, pelo sintoma físico. E eu sempre falo uma frase, né, que eu levo para minha vida, que é leveza. Eu acho assim, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, aceita seus problemas, começa a avaliar como está a sua vida. Você está feliz? Dificilmente se eu tô mal no meu trabalho, eu não vou ter uma dor ou um sintoma físico. Se eu tô com um relacionamento ruim, precisando tomar uma decisão ou numa relação abusiva, eu vou estar livre de sintomas físicos. Eu vou ter uma gastrite, eu vou ter uma intolerância, alergias, são tantos problemas físicos. Esse aceitar significa fazer o quê? O aceitar, a gente só procura ajuda se a gente aceitar que a gente tem um problema. Reconhecer, entendi. Reconhecer. Tomar uma decisão. Eu só vou mudar se eu tiver consciência de que eu preciso. Não adianta a mãe chegar pro filho, meu filho, você tá estressada, a esposa chega pro marido, eu acho que você precisa de um psicólogo, você não tá dormindo à noite, vai num psiquiatra, toma remédio, faz uma atividade física. Enquanto a pessoa não se enxerga como alguém que necessita de ajuda, enquanto a pessoa não toma essa decisão, não adianta a mãe, claro, a gente leva quando é criança, mas não adianta, eu atendo os maridos, a esposa, o marido chega na terapia, sabe como? Se você não for, separo. Então ele chega lá na pressão, porque eu gostei, porque geralmente é a esposa que leva, né? A esposa que leva pro médico. A mulher geralmente é mais prudente, o homem consequente. Então, a gente precisa ter aceitação. E outra, a gente tá num mundo, a gente tá aprendendo desde cedo nessa sociedade capitalista o ter. E tá correndo muito atrás do ter. E a gente está num momento de muita reflexão, que hoje o melhor lugar tem que ser sua casa, as pessoas mais importantes para a sua vida são a sua família, não é seu chefe, não é quem paga seu salário, são as pessoas que cozinham, que estão te servindo, que estão dentro da sua casa, porque hoje a gente precisa estar em casa, né? Então, assim, vamos voltar mais pro ser. E uma dica que eu posso dar, que melhora muito para você aí, que não custa nada, acorda, coloca um sorriso no rosto e começa a agradecer porque você acordou. Porque começa a ser grato pelo que você é, pelo que você tem. E se você tá com dor é porque você tá vivo, você tem corpo e tem profissional para você procurar ajuda. Com certeza. Eu vou até trazer uma participação aqui muito boa, né? Tem alguns ouvintes aqui colocando, né? Que a gente falou do caso da ouvinte Luciana, que não tinha a dor de cabeça resolvida até fazer um tratamento. Ela coloca 7 anos de dor de cabeça, foi só o tratamento. Ela coloca que dores de cabeça foram 21 anos. Agora você imagina conviver com a dor dessa, né? E tem mais participações aqui, muitas falando sobre tensão muscular. Vou jogar essa aqui pro Tiago Vilela. Boa tarde, Guilherme, a todos da mesa. Tenho tensão muscular a ponto de não poder pegar um peso de 10 quilos. Se eu ficar muito estressada, eu travo.
O que seria bom para isso? É a Isa Rosalina. Na verdade, se ela percebe que essa tensão, ela tem uma origem sempre emocional, aí com certeza eu encaminharia ela para procurar uma ajuda psicológica com um psicoterapeuta, né? Agora, um outro ponto importante, que muitas pessoas às vezes fazem esse tipo de relato, é porque a capacidade muscular dela às vezes é baixa. Aí está relacionado a exercício. Então tem muitas pessoas, eu não consigo segurar um peso que eu travo, eu não consigo ficar muito tempo sentado que eu tenho dor nas costas. A gente tem que melhorar a capacidade dessa estrutura. E nada melhor para melhorar a capacidade de uma estrutura do que você exercitá-la, né? Então é muito importante, porque se eu não aumento essa capacidade, essa dor e essa sensação de tensão, ela vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Então é muito importante, né? E um último ponto que eu queria deixar sobre a questão do estresse e dor é que eu cito muito isso para às vezes meus pacientes, não é que o estresse gera dor, o estresse ele é amplificador da dor. Então, por exemplo, se a gente aperta um músculo nosso com o dedo, né? Se você aperta leve, normalmente uma pessoa que não está estressada, ela não vai sentir dor. Mas uma pessoa que está muito estressada, está muito ansiosa, uma leve pressão, ela já sente a dor. Então, o estresse, a ansiedade hoje são amplificadores das sensações dolorosas. Então, importante dizer, se a pessoa está amplificando essa dor, tem que dar um jeito de tirar esse estresse e acabar com esse volume. Na verdade, é criar, até o Mauro já deve ter ouvido isso demais, né? Você está criando uma tempestade no copo d'água, né? Para os pacientes, que o paciente chega lá, pelo amor de Deus, eu vou morrer. O que aconteceu? Não, ele falou não para mim. Sabe uma coisa muito simples, que eu acho que não posso deixar de dizer? Sim. É mudar a frequência, né? Mudar de foco. E uma coisa muito simples que está na mão de todo mundo, que é gratuito, coloca uma música. Coloca uma música que te relaxa. Dica, hein? Uma música que te relaxa, uma música, você tá triste, bota aquela música que é impossível você escutar ela até o final sem você continuar triste. Que maravilha. Então você muda a frequência com música. Então, mas nós fomos criados para valorizar a tristeza. Hoje eu tô triste, vou fechar no meu quarto e vou ligar a sofrência. E vou ligar uma música depressiva. Você faz o contrário. Tô estressado, tô pensando muito no trabalho, briguei. Não, peraí, deixa eu colocar uma música. Gente, uma, duas, na terceira música, você já mudou o humor. Que é isso? Você já aliviou. O que a Thelma tá falando aqui vai mudar até o final do programa. Já prepara aí todo dia até morrer. Nós vamos finalizar esse mês dos notáveis tocando música. Gostei tanto da dica que eu vou ainda complementar. Ouvinte, liga na Vinha FM, porque é a frequência que só toca música do céu. Então não tem jeito. Como é que você vai ouvir uma música inspirada positivamente com o Senhor e não vai ser abençoado? Muda a frequência, é isso, né? É isso aí. Então muda a frequência das músicas, você tá ouvindo as frequências erradas. Liga na Vinha FM, que é a frequência certa, né? E eu vou trazer a última participação, nós estamos chegando no final do programa. E é uma participação que pergunta também sobre dores funcionais. Deixa eu achar aqui. Sim, não tem muito a ver com o tema, ela até riu aqui, né? Ela colocou, minha pergunta não encaixou no tema de hoje. Mas eu vou fazer mesmo assim, vou aproveitar a presença da querida Angélica Siqueira, nossa cirurgiã dentista. O nome da ouvinte, Gilvânia. Gilvânia perguntou, boa tarde, 1 ano atrás eu fui ao dentista fazer um implante e até hoje a mandíbula na boca no lado esquerdo está dormente. Queria saber se tem cura. Que doideira, hein? Acontece. Acontece? Acontece. Não é comum, né? Não é o nosso dia a dia de consultório, mas isso aí muito provavelmente é uma parestesia, talvez por causa da anestesia ou porque o implante ficou muito próximo do nervo, né? Então, essa parestesia ela pode sim, geralmente ela volta. O paciente pode fazer laser terapia, pode tomar vitamina B. Então, assim, tem que passar pela consulta, né? Saber o que é que causou, se foi realmente a questão, olhar a posição do implante. Mas, sim, é possível reverter, com certeza. Maravilha! E eu vou finalizar respondendo a Isa Rosalina. Ela perguntou assim, o programa vai ficar gravado, eu preciso ouvir de novo. Isa, vai sim, lá no canal do YouTube da Vinha FM. No YouTube, né, você vai entrar e vai nos acessar o programa de hoje, falando sobre o estresse, prevenção, consequências e tratamentos. Eu falo por mim, saí muito enriquecido dessa nossa conversa e é por isso que eu vou agradecer
muito aos queridos notáveis. Então, começando aqui pelo Tiago Vilela, nosso fisioterapeuta, doutor em ciências e tecnologias na saúde, especialista em fisioterapia esportiva. Ele está atendendo lá na Care Clinic e também no Centro Clínico do Orion Complex. Também sempre peço, passa as redes sociais para o ouvinte poder te encontrar. Muito obrigado pela participação e uma boa tarde sem estresse. Eu que agradeço, foi um prazer, né? Espero aí a gente ter contribuído um pouco com a vida e a saúde das pessoas. Rede social, Instagram e Tiago Vilela Fisioterapia, né? Nas duas redes sociais. E a gente tem uma clínica, né? Que é uma clínica multidisciplinar de tratamento da dor, né? Chama Centro Avançado de Tratamento e Reabilitação da Dor. Então nós temos assim uma visão totalmente multi, né? Com psicólogos, com médicos, com fisioterapeutas, né? Que a gente consegue, em algumas dores de caráter mais complexos, tentar auxiliar e de alguma forma no tratamento, ou pelo menos direcionar para outros profissionais. Eu que agradeço e uma boa tarde, bom final de semana a todos. E maravilha, @Tiago Vilela Fisioterapia. Isso, exatamente. Ok, muito obrigado, Tiago. Thelma Rezende, psicóloga, diretora do Team Mentors. Inclusive, o pessoal quer saber do Team Mentors aí, como é que faz para encontrar essa mentoria, Escola de Inteligência Emocional. Thelma, obrigado pela participação, foi muito enriquecedor, uma boa tarde. Gente, eu que agradeço, aprendi demais aqui hoje, foi muito bom estar com vocês. Esse programa eu amo, Mesa dos Notáveis. Então, gente, quem quer saber mais do Team Mentors, nós estamos chegando, né? Nós estamos reinaugurando agora com todos os cuidados, com todas as proteções, mas a gente tem que entender que não é só Covid que mata as pessoas. O estresse, a ansiedade, a angústia tá dilacerando o coração dos nossos jovens, das nossas crianças, e tá muito tenso, né, para a família. Então, diante disso, a gente retomou com um número bem pequeno e nós fazemos oficinas nas quintas-feiras gratuitas para as famílias. Que legal. Então, tem uma oficina para você experimentar o que é o Team Mentors, para você sentir se aquilo faz sentido para você, se inteligência emocional, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, isso faz sentido na vida do seu filho, na vida da sua família. E é essa pegada muito divertida, né? E a gente tem essa oficina toda quinta, das 7h da noite às 9h30. Você diz, desculpa a indiscrição, né? Tem lanchinho lá também? Tem lanchinho, das 7 às 7h30 é o lanchinho, é gratuito. Quinta-feira a gente já sabe. Então eu vou depois passar o contato para vocês deixarem lá nesse link dessa, né? Então assim, a gente precisa realmente passar adiante coisas boas e a gente está atendendo com, assim, as famílias, as crianças, os adolescentes, e os resultados, gente, têm sido assim, excelentes. Tinha criança, tinha adolescente que agora não queria mais voltar para a escola, ficou tanto tempo em casa e o medo está muito grande, né? Então vamos combater o medo, vamos cuidar do que a gente pensa, porque o que a gente pensa a gente sente na alma, sente no corpo. Perfeito, muito obrigado, Thelma. As redes sociais também, para o ouvinte te encontrar? O meu Instagram é @PSIPC. Thelma sem H, Rezende com Z. psi.Thelma sem H, Rezende com Z. E tem também do Team Mentors, @Team Mentors. Tem o Instagram, tem... Team com 2 Es? Team com 2 Es. TEN Mentors, né? E tem as redes sociais todas, né? No Facebook, tudo Team Mentors. Maravilha, muito obrigado, Thelma Rezende. E finalizando essa mesa de hoje, que com certeza nos ajudou, Angélica Siqueira, nossa cirurgiã dentista, especialista em dentística restauradora. Também, por favor, as redes sociais para que o ouvinte consiga te encontrar. Hoje nós tivemos muitos casos aqui de pessoas que estão rangendo os dentes e precisam parar. Obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, prazer foi meu, Guilherme, e o assunto é bem complexo, né? Nós podemos, assim, ficaria uma tarde aqui discorrendo, né, falando. E o recado que eu quero deixar para as pessoas: não sofram, né? Sempre haverá um caminho para a gente resolver aquele problema. E eu vejo muito assim, o paciente às vezes protela, né? Protela, acha que para ele não tem jeito, mas a odontologia hoje não é uma odontologia
de consertar dente, né? É uma odontologia onde nós vamos procurar o problema, por que quebrou, por que perdeu, vamos lá na causa e aí a gente olha o paciente como um todo, né? A gente não está aqui só para olhar dente, a gente olha a pessoa. Então nós vamos indicar para o psicólogo, né? Para uma terapia, para o fisioterapeuta que vai ajudar, né? Então, o meu recado é esse: não sofra, procure um profissional, porque sempre tem um caminho e vai viver melhor, com certeza. Né? E pare de apertar os dentes. E pare de apertar os dentes. Desencoste os dentes. Desencoste. Né? Tem um aplicativo Oclu Pro, desencoste os dentes. Vou baixar Oclu Pro. E a minha rede... Hoje foram 2 aplicativos, é o Mindfulness e o Oclu Pro. Esse vai ajudar a não ficar apertando os dentes. Desencoste os dentes, E maravilha, muito obrigado, Angélica Siqueira. E a você, ouvinte, que nos acompanha, nos deu prestígio da sua audiência, o nosso muito obrigado. Eu te encontro segunda para um novo tema do Mesa dos Notáveis, que sempre acontece para te abençoar, sempre ao vivo e com certeza com a sua participação. Forte abraço e até lá.